Bem, eu convido para tomar assento então aqui na mesa o professor Nestor Sampaio Penteado Filho, que vai ser o nosso próximo palestrante. A respeito do Dr. Nestor, eu destaco que se trata do sempre corregedor-geral da polícia, porque Sua Excelência exerceu este cargo há pouco tempo e nesta condição, por ter sido, ele continua sendo no coração daqueles como eu gosto da Polícia Civil e no coração dos paulistas que tiveram a aventura de tê-lo neste alto posto da segurança pública do nosso Estado. O Dr. Nestor é autor salário, portanto, não preciso dizer absolutamente mais nada. E ocorre o seguinte: Sua Excelência gentilmente trouxe uns livros aqui de sua autoria que serão sorteados entre os presentes. Eu estou pensando em fazer um sorteio de giro e tal, mas o coordenador disse aqui, o desembargador geral não está de acordo, então não vai ser um sorteio sério. Tá certo. Com a palavra, então, o professor Nestor Sampaio Penteado Filho, se quiser falar aqui ou outra pergunta, como quiser. Eu acho que é melhor, né? Eu prefiro. Excelentíssimo senhor professor Dr. Ricardo Cardoso de Mello Pontuva, nosso presidente do Interpol, eminente desembargador, professor emérito da Academia de Polícia Civil de São Paulo, excelentíssimos senhores desembargadores, Dr. José Raul Gabriel de Almeida, Dr. Cassiano Sorzi, queridos amigos de longa data, que ilustram a magistratura, Dr. Marcelo Cipulo, prezados convidados, uma saudação especial para alguns alunos meus da Universidade de São Judas Tadeu, que compareceram. Com muita alegria que uma vez mais visitamos esse Templo da Justiça num evento de tamanho e magnitude como é o Interpol, o Congresso Internacional que envolve as ciências penais, entre as quais direito penal, criminologia, direito penitenciário, direito processual penal. E a cada ano que passa, nós podemos vislumbrar um aprimoramento de ideias, um amadurecimento de ideias. O tema deste ano, envolvendo crime, impunidade e defesa social, ele é presente e atual no mundo todo, não é só no nosso país. Só para lembrar um dado importante para começar a minha fala. No último trimestre do ano de 2017, nos últimos 3 meses, portanto, do ano passado, nós tivemos no estado de São Paulo, só no estado de São Paulo, mais de 500 mil de crimes contra o patrimônio registrados. Mais de 500 mil crimes contra o patrimônio registrados no estado de São Paulo, no último trimestre do ano passado. O Núcleo de Estudos de Violência da USP, que é um organismo de nomeada, reconhecido pelo talento e seriedade de pesquisas, aponta para uma cifra negra de 70% dos crimes patrimoniais no nosso Estado. Isso quer dizer que existe um percentual de infrações que de fato acontecem, um percentual de infrações que evidentemente acontecem no mundo das coisas, no mundo real, mas que não são registrados, não são levados ao conhecimento dos órgãos públicos competentes, polícia,
judiciário, etc. Por várias razões. Medo do vizinho, que é o criminoso, receio de ficar horas e horas esperando na delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência, até porque, como nós sabemos hoje, aqui no estado de São Paulo, sobretudo na cidade de São Paulo, não se sabe qual delegacia está aberta à noite ou nos finais de semana, tendo em vista que nós temos hoje, num contingente de 35 mil homens previstos em lei, 13.400 cargos vagos, não providos, vazios, sem o preenchimento correto por concurso público, num processo de estrangulamento e sucateamento da polícia judiciária, da polícia de investigação. Então, com essa cifra negra em torno de 70%, e na semana passada saiu uma pesquisa do IDEC, encomendada pela Rede Globo, que só no crime de furto o índice é um pouco mais baixo, está em torno de 64% de cifras negras, de delitos, portanto, acontecidos, mas não registrados. Então, vocês podem notar que registrados tivemos no ano passado, no último trimestre, 500 mil de crimes. Se considerarmos os crimes reais, esse número faria qualquer governo cair. Num país sério, num país em que o povo se insurgisse contra esse estado de coisas, nenhum governo em absoluto se sustentaria. A impunidade retratada no tema do nosso Congresso, leva em conta a existência de tantas infrações penais. Lembrando o Carmignani, lá, um famoso clássico do direito penal, que o crime é todo fato humano que ofende a norma penal, e no conceito elaborado, retratado pelo eminente desembargador Dr. Arthur Marx, que é fato típico, antijurídico e para muitos ainda culpável, esse conceito formal de crime leva em conta a existência de uma conduta humana que se amolda na lei penal. Consequentemente, há um sistema repressivo criminal que destina-se a evitar, no primeiro momento, que tais infrações penais aconteçam, e, uma vez acontecidas, cabe reprimi-las por meio do devido processo legal. Para tal, nós temos um órgão de investigação, que é a Polícia Judiciária, um órgão de acusação, que em regra é o Ministério Público, e a Justiça, a quem, sabiamente, o Estado atribuiu-lhe o monopólio de dizer o direito. Pois bem, quando o nosso sistema penal, datado nos anos 40, sobretudo na sua parte especial, e nos anos 80, a reforma da parte geral do Código Penal, estabeleceu uma sistemática, digamos, garantista, consubstanciada depois e reforçada depois com a Constituição de 1988, o que se verifica no Brasil é um retrocesso da defesa social. Aqui no Brasil, adota-se penas brandas, penas alternativas, ideia, sobretudo, decorrente da política do Labeling Approach, lá, dos 4 Ds, dentre os quais o desencarceramento, como solução apta à redução desses índices, tratando de um humanismo penal de vanguarda, diria eu. Entretanto, o que se verifica na chamada Escola de Defesa Social, bem retratada aqui pelo desembargador Arthur, surgiu nos anos 40 na Itália com Filippo Grammatica, depois na década de 50 com Marc Ancel na França. O que apregoava essa escola de defesa social? A ideia maior era a proteção da sociedade, das pessoas que compõem a sociedade, proteção delas contra o crime. Isso nós estamos falando de 80 anos quase. A filosofia humanista de reação social ao crime, com proteção do ser humano e dos direitos fundamentais, aliada a uma análise crítica do sistema vigente, do sistema de repressão processual penal vigente e até de contestação dele, e de valorização das ciências humanas interdisciplinares e auxiliares,
sociologia, economia política, ciência política e assim por diante. Esse ramo do saber da criminologia, chamada Escola da Defesa Social, apregoava essa crítica ao sistema vigente, entendendo, como disse muito bem o desembargador Arthur, o direito penal como um instrumento de defesa da sociedade. A sociedade tinha que se indispor contra os crimes, sobretudo violentos, né? E o que se verificou nos anos 60, pouco tempo depois disso, na Alemanha, né, e na Itália também, foi um direito penal mais brando, mais suave, preocupado mais em punir infrações que ofendessem com rigor os bens da vida mais importantes. Nós verificamos no Brasil, seguindo esse mesmo modelo do direito penal mais garantista, digamos assim, um recrudescimento das infrações penais. Hoje no Brasil prolifera o crime organizado a partir e sobretudo de dentro dos presídios. As organizações criminosas que cresceram e foram criadas aqui em São Paulo desde os anos 70 e 80, pela organização famosa que o então desembargador Haroldo Pinto da Luz Sobrinho havia denunciado, que eram as serpentes negras, ao que o então secretário de Justiça o ridicularizou, né, e erradamente. O desembargador estava certo, ele era juiz corregedor dos presídios. Ali estava o embrião do PCC, né, que é hoje uma organização criminosa transnacional, que atua não só no Brasil, no Cone Sul, etc., com especialização em técnica de guerrilha, com as Farc colombianas, etc. Comandam o narcotráfico, o roubo, né? O roubo a transporte de valores, a bancos, etc. Fazem clínica geral no crime. E vejam só, por conta dessa ideia de que, e logo depois, nos anos 90, aqui no Brasil, se instituiu a Lei 9.099, que deve tratar com carinho, quase com uma oferta de um buquê de flores, os infratores que cometem crimes de menor potencial ofensivo, né? Quando nós sabemos, a desculpa era, sobretudo, evitar o aumento excessivo da burocracia processual, o encarceramento. Todos nós de raiz sabemos que esses crimes praticados não levam e nunca levaram ninguém à prisão. Infrações que o quanto da pena não ultrapassa 2 anos de prisão, né? Então as soluções alternativas, por meio de penas diferenciadas, prestação de serviços, pagamento de cestas básicas, etc., levou a um certo desprestígio das ciências penais no Brasil. Por quê? Porque em paralelo, em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, na mesma época houve um raciocínio inverso. Vale dizer, nos Estados Unidos surgiu uma doutrina variada da teoria crítica do direito da criminologia, chamada teoria da lei e ordem, baseada num experimento científico chamado teoria das janelas quebradas, feito por um psicólogo americano da Universidade de Stanford, o Philip Zimbardo, que ele colocou 2 automóveis, um em Palo Alto e um no Bronx, e ele os abandonou. Palo Alto é uma região chique na Califórnia e o Bronx uma região de extrema criminalidade. O automóvel deixado no Bronx em 30 minutos foi depenado, destruído. E o automóvel que ficou em Palo Alto ficou uma semana bonito, encostado, sem ninguém mexer. Ele quebrou uma das janelas do veículo, em questão de algumas horas ele também foi destruído, foi saqueado, etc. Então aí se construiu a ideia de que há uma relação direta entre desordem e criminalidade. Então, buscando a teoria ecológica da Escola de Chicago, os responsáveis pela segurança pública nos Estados Unidos, sobretudo em Nova York, adotaram a ideia de que é preciso dar um caráter sagrado aos espaços públicos. Se há um prédio com uma janela quebrada, precisamos consertar a janela.
Se é uma praça com mato muito alto, tem que cortar o mato, preservar, limpar, cuidar. Para mostrar que nós nos fazemos presentes, nós, o Estado, estamos presentes. E, consequentemente a isso, nós não podemos tolerar que as pequenas infrações preponderem. Pichações, pedintes, pequenos furtos. Porque a impressão que a sociedade tem é, se com relação a pequenas infrações o Estado pouco se ocupa disso, que dirá então com os grandes crimes, homicídios, sequestro, estupro. Se não consegue reprimir nem o sujeito que vem aqui na porta do TJ e picha a parede do tribunal, que é um prédio histórico que retrata a nossa vida dos brasileiros de São Paulo aqui, não é verdade? Se não se ocupa de reprimir quem fez isso, o que dirá do sujeito que pratica um roubo no semáforo seguinte? Então essa foi a visão que os americanos tiveram e adotaram lá a chamada teoria das janelas quebradas, que criou uma política de lei e ordem por meio de uma operação comandada por William Bratton, na gestão do prefeito Rudolf Giuliani, por 2 vezes, que era a Operação Tolerância Zero, a repressão imediata, fulminando o crime no seu nascedouro. E como bem lembrou o desembargador Arthur, ninguém nasce sequestrador, latrocida. Há exemplos de indivíduos que furtaram a casa dele, que foram numa escalada de violência praticando outros crimes, inclusive latrocínio, conforme testemunho que ele deu aqui. Isso fez com que a redução dos crimes em Nova York, na década de 90, fosse da ordem de 62%, e dos homicídios que aconteciam em larga escala da mesma forma. Por exemplo, nos anos 80, a região ali da ilha de Manhattan, da Times Square, que é um centro comercial muito bonito, perto da zona dos teatros, das peças teatrais famosas, etc., era um antro de ladrões, de traficantes, de prostitutas. Com a tolerância zero, é o lugar mais seguro do mundo para você andar hoje. Maravilhoso. Mas há um engajamento do povo, coisa que o brasileiro não tem. E não é dizer que nós temos complexo de vira-lata, não. É que o brasileiro se acostumou muito mal com a democracia. A democracia fez muito mal para o brasileiro. Estava comentando com o desembargador Corduva, ela deu voz a quem não poderia falar. Por quê? Porque nós não somos obrigados a ouvir o que a gente ouve hoje em dia. A democracia é bom por isso, mas há que ter limites. E, lamentavelmente, essa novíssima defesa social instalada nos Estados Unidos não teria condições de ser exercitada no Brasil com os modos culturais que nós temos hoje. Por quê? Por várias razões. Primeiro, eu uso São Paulo como parâmetro para dizer das demais polícias, por exemplo. São Paulo tem uma polícia hoje altamente qualificada que sobrevive à base tão somente do seu heroísmo. Investigadores de polícia, escrivães, etc., são verdadeiros heróis anônimos. A polícia defasada salarialmente tem o pior salário da federação. Nós somos 26 estados e mais um estado anômalo chamado Distrito Federal. Só que lá não vale a regra, porque lá eles têm autonomia parcialmente tutelada pela União. A União banca os salários da polícia, do Ministério Público, etc. Então não vale. Nos demais 26 estados, São Paulo é o pior salário para as polícias, não só para a Polícia Civil, não, para a Polícia Militar também. É o pior salário. Isso gera desmotivação. As carreiras policiais são hoje carreiras decadentes. Quem dos senhores aqui, em sã consciência, olhando no espelho, que é a sua alma refletida, teria coragem de permitir que um filho seu estudasse para ser policial? De forma alguma. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Então a polícia é decadente. Em paralelo a isso, há uma concorrência desleal à investigação criminal. Porque a investigação criminal é tarefa da Polícia Judiciária. Quem outorgou isso à polícia foi um documento que nós escolhemos, chamado Constituição. E em paralelo a isso, outro órgão afaz e disputa com a polícia espaço para isso. E notadamente a polícia vem, ao longo de 20 anos, sendo chefiada em São Paulo por membros da instituição concorrente. Agora, quem é concorrente de outrem, que almeja que outrem tenha sucesso? Ninguém. Então a polícia vem sendo estrangulada. Em paralelo a isso,
o Poder Judiciário também sem os investimentos de Estado devidos, para que possa aparelhar suas varas criminais, para que possa ter recursos para videoconferência, para interrogatório, precatório para videoconferência, etc. Então, nós verificamos uma carência de meios, de garantias ao policial. Inclusive, eu vi uma propaganda esses dias, dei risada sozinho. Um determinado candidato aí disse que vai lutar pela excludente de licitude do policial que matar alguém em confronto. Eu disse para os meus interlocutores, precisa apresentar para ele o Código Penal, né? Que no artigo 23 já prevê, entre outras causas, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, né? Que desde os anos 40 já havia no Código Revogado antigo, no 1084 foi mantido no artigo 23. É evidente que, para que se possa dizer que ele agiu sob o manto de uma excludente, tem que haver um devido processo legal. Ora. Ou simplesmente há um confronto, morre alguém, fica por isso mesmo. Não, vamos fazer processo nenhum, porque ele agiu sob o manto da excludente. Não, a excludente é vista em juízo, dentro do processo. Senão nós teremos aí registros de ocorrência envolvendo execuções, sobretudo de pobres e de pretos na periferia, aos montes. É a aplicação da pena de morte de maneira informal, o que não é aceito e desejado por todos nós. Então a defesa social, a novíssima defesa social, se implantada no Brasil, passaria pelo reaparato da polícia. A polícia tem que ser reinventada nos moldes como está, ela desserve ao interesse público. Nós temos duas polícias antagônicas, historicamente desafetas, adversárias, quase inimigas, mas que nesses moldes não podemos continuar. Tem que unificar? Não sei, tem que mudar a polícia, tem que mudar essa sistemática de apuração de infrações, e ao policial tem que ser dada garantias também. Por quê? Porque se é a polícia que investiga, e bem lembrou o desembargador aqui, nos delitos de colarinho branco, ela tem que ter autonomia para investigar também, porque há pessoas ininvestigáveis. Por quê? Por que a Operação Lava Jato deu certo? Porque a Polícia Federal atuou com o respaldo do Ministério Público e do Poder Judiciário, numa atuação vanguardista, coisa que não acontece em outros meios. Então é preciso criar um aparato legislativo de proteção. Consequentemente a isso, o brasileiro tem vida mais longa do que tinha nos anos 70, 80, ficou mais longevo, vive mais, na média. As penas que nós estipulamos no Código Penal, válidas para os anos 70 e 80, talvez já não tenham eco hoje. Então, o senhor é a favor do aumento de penas? Sou a favor do aumento de penas. Sou a favor do aumento radical de penas, sobretudo nos crimes violentos, roubo, latrocínio, etc. Comparando aqui, se o taxista deixar o desembargador na porta ali, e na sequência chegar um desses noias aí, desses malucos que andam aqui na Praça da Sé, e apontar um revólver na cabeça do taxista e roubá-lo, roubo à mão armada, ele será julgado em primeira instância, receberá uma pena de 5 anos e 4 meses de reclusão. Se o promotor ficar insatisfeito achando que isso é pouco, ele recorre aqui no TJ a pena aumentada para 6 anos e 2 meses de prisão. Ele vai cumprir uma parte da pena no regime fechado, já tem o período de flagrante que ficou preso, convertido em prisão preventiva, vai descontar isso da pena depois aplicada, e em 1 ano e pouquinho está na rua de novo. Nova York, rouba taxista, assalto à mão armada, pena 15 anos de reclusão, em regime fechado. Então, o nosso sistema penitenciário tem que mudar também. Presídio não deve ser hotel escola ou hotel universidade de crimes. Presídio, essa ideia de ressocialização, copiada do modelo alemão, etc. Para nós não funciona. A pena ainda é uma retribuição pelo mal causado. De fato é isso. Você descumpriu uma regra de comportamento, você será penado, você será afastado do nosso convívio. E a intimidação se dá pela certeza do cumprimento. Não pode o apenado fugir, ter acesso ao celular, a vídeo, cassete, televisão, DVD, etc. Ele tem que sofrer.
Ah, mas isso é uma retribuição pelo mal causado, isso é uma vingança? Pode até ser, mas da forma como está. Vocês sabiam que a maioria dos roubos à residência na capital de São Paulo, roubo, você entra com a mão armada lá, ele é seguido de crime contra a dignidade sexual. Outra besteira que o legislador inventou, crime contra a dignidade sexual. O que é dignidade sexual? Que eu saio da liberdade sexual, me relaciono com quem queira se relacionar comigo, ora gosta. Estupro. Por quê? Porque isso atemoriza. O Luz Vermelha fazia isso. Ele roubava e estuprava as filhas, a esposa da vítima, etc., para evitar que as vítimas procurassem a delegacia para tomar providências, né? Para fazer a ocorrência, etc. E hoje está acontecendo isso, implacavelmente. Então, eu tenho para mim, finalizando aqui, que ou nós fazemos, e nós no meio acadêmico também temos essa missão, um processo de conscientização, né? Porque o povo já deu o seu sinal. Como bem lembraram aqui, muitos policiais, muitos membros das Forças Armadas foram eleitos, houve uma mudança na face no Legislativo, não só na Assembleia, mas também na Câmara, no Senado, e a Presidência da República caminha para essa mesma toada, né? Então nós exigimos, como cidadãos que pagamos rigorosamente nossos tributos, que nós tenhamos a contraprestação, já que o Estado monopoliza o uso da força e da segurança. Só por meio de uma conscientização popular de que é preciso respeitar as normas vigentes e uma campanha educacional muito forte, nós poderemos ter uma implantação no Brasil de uma novíssima defesa social. Só que de nada vai adiantar, ainda que nós conscientizemos, se o lado social da coisa continuar com esse exército de miseráveis excluídos que nós temos aqui, né? Milhões e milhões de brasileiros, basta sair daqui do centrão de São Paulo para qualquer lugar, Zona Sul, vai para Moema, vai para o Tatuapé, vai para as Perdizes, para qualquer bairro aí, no caminho vocês vão ver uma legião de pedintes, outrora chamados de descamisados, empobrecidos, né? Jogados aí para as traças, como dizia antigamente. Se não resolver o problema social, não adianta conscientizar e implantar uma política de defesa social, com agravamento de penas, uma polícia mais reforçada, de melhor qualidade, também expurgando o que não presta nos seus quadros, né? E é isso. E consequentemente também com uma justiça melhor aparelhada e mais ágil. É isso que nós pensamos. De qualquer forma, também eu agradeço penitencido, desculpe por alguma falha. Agradeço ao Dr. Ricardo Cardoso de Gato Conduva, como sempre, um anfitrião mais que generoso, né? O afeto, o carinho, o respeito que eu nutro por ele são incondicionais. Muito obrigado a todos. O desembargador José Raul Gabriel de Almeida para entregar o certificado de participação no nosso congresso. Mas acontece o seguinte, a confessar, eu, na hora em que o professor Nestor estava falando da teoria das janelas quebradas e da política de tolerância zero, eu queria dizer, professor, que nem tudo está perdido. Ontem eu mandei prender um sujeito que estava pichando, colocando cartazes nos postes
em frente ao gabinete dos desembargadores da seção criminal. É inacreditável. Estava ali o sujeito um balde de cola, uma porção de panfletos e colocando. Não dá. Não tem o menor cabelo. Então, o preso foi encaminhado ao distrito policial. Não é possível. Não é? Bem, então, falta de respeito, além do mais, né? Existe uma testemunha aqui que eu não vou dizer quem é, né? Não é, professor Marcelo Chico? Pô, como é que vai ser o negócio do sorteio dos... não, você está aqui com a gente. Desembargador José Raul, você está aqui com a gente e faça, por favor. Número 40. Esse é o número 11. Número 11. Está aqui presente? Número 11, não está aqui? Não sorteio, por favor. Procurando, por favor, sorteio. Mais um número, vamos ver se agora sai do lado de cá, ó. Sai do lado direito, como é? 30. É esquerda. 32. 32 quem é? 32. Eu estou recuperando aqui. Eu tenho que confessar que é quase que dirigido, hein? E não foi eu que sorteei. É a Silvia Cassurari, que é minha assistente. Melhor que os presos, né? Que saíram.
precisa explicar uma coisa. O professor Nestor, a quem o líder pode agradar.